Muito obrigado, Jorge. Bom dia a todos, todas, sejam bem-vindos. Antes de começar a apresentação propriamente dita, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao Jorge pela iniciativa, pelo convite, de ter conseguido agregar, reunir aqui tantas mentes importantes a respeito desse tópico de materiais aplicados à alta tensão. E é uma oportunidade que eu tenho de trocar informação com o público e da gente poder complementar o conhecimento que todos nós temos, né, a respeito do assunto. Então, hoje, basicamente, o que eu vou conversar com vocês aqui, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do que eu consegui aprender ao longo dos anos, tecnologias e aplicações de materiais poliméricos em equipamentos de alta tensão, tá? Como vai ser a nossa palestra hoje? Então, vamos passar de uma introdução muito rápida, eu prometo. Eu sei que a maior parte aqui está mais relacionado à área de engenharia elétrica e não química, né? E muitas vezes o assunto de materiais, o assunto da química em si costuma ser um pouco repelente para esse público, e eu acho bastante natural que seja. Então, é só alguns termos e definições para facilitar a nossa conversa, o nosso diálogo hoje, né? Depois a gente vai entrar no que realmente nos interessa, né, com foco em polímeros. Então, como que os polímeros, de fato, são utilizados dentro do campo da eletricidade, do isolamento, né? E a caracterização de polímeros, né? Porque nós vamos ver que existe o termo polímero engloba muitos materiais, diferentes aplicações, diferentes projetos construtivos, e a gente vai tentar entender como caracterizar, porque numa visão primária, todo polímero, todo plástico, toda borracha pode parecer a mesma coisa, né? Então, como que eu vou saber se o que eu estou especificando ou se eu estou comprando são a mesma coisa, né? Então, a gente vai tentar tornar esse caminho mais fácil, mais suave, mostrando algumas técnicas que hoje são possíveis para trabalhar a questão de polímeros e eletricidade. Então, começamos com a nossa introdução, né? A definição de polímero. Existe um sem fim de maneiras de definir o polímero. E o polímero, na verdade, ou essa classe de material chamado polímeros, pode ser resumido como macromoléculas, né? Então, o que são? São substâncias formadas por moléculas muito, muito grandes, que têm um peso molecular muito, muito, muito grande. E essas macromoléculas, por sua vez, são obtidas a partir da reação sequenciada de moléculas muito pequenininhas, né? Essas reações sequenciadas, essas várias reações de moléculas pequenininhas que vão formando uma cadeia muito grande, é o que a gente conhece como reação de polimerização. Do latim, né, a gente já sabe aquela história, poli significa muitos, né? E mero é a unidade, significa um. Então, quando eu tenho várias unidades, eu tenho polímeros, eu tenho polímero, eu tenho uma molécula muito grande formada de moléculas pequenininhas, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, praticamente toda a bioquímica, né, do nosso organismo, as principais moléculas que formam o nosso organismo, proteínas, açúcares complexos, são, na verdade, polímeros também, né? Então, são moléculas de peso molecular muito, muito grande. Só uma diferenciação mais curiosa do que importante para vocês, quase sempre as pessoas tendem a confundir aquilo que a gente chama de monômero e aquilo que a gente chama de mero. Em alguns lugares, vocês vão encontrar monômeros e meros, de fato, como sinônimos, pois parecem a mesma coisa e é fácil de confundir. Mas o monômero, ele é a molécula pequena antes da reação. Então, se vocês derem uma olhada aqui, essas bolinhas azuisinhas claras, elas representam o monômero separado. Uma vez que o monômero entra na cadeia e passa pela reação de polimerização, esse monômerozinho aqui, ele para de ser chamado de monômero e ele passa a ser chamado de mero, né? Então, quando ele está dentro da cadeia, ele é chamado de mero. Quando ele está fora da cadeia, solto, ele é chamado de monômero. E quando eu tenho uma cadeia suficientemente grande, eu chamo isso de polímero, né? Rodolfo, o que são monômeros? Existe uma quantidade muito vasta de monômeros que são utilizados na produção de polímeros, né?
talvez eu tenha aí para vocês um exemplo dos 3 monômeros mais comuns, né, que são utilizados para fazerem polímeros bastante conhecidos. A gente tem aí o eteno, é através do eteno que a gente faz o polietileno, que é talvez o polímero mais famoso do grande público, né? E os diversos tipos de polietileno, né? Nós temos polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, polietileno de ultra alta densidade, polietileno reticulado. Então, a gente tem um monte de tipo de polietileno, todos eles utilizam basicamente o mesmo monômero, né? Nós temos o propeno, né? Com o propeno a gente faz o polipropileno, né? Que também é um plástico bastante famoso. Polipropileno é utilizado imensamente para fazer embalagens de melhores qualidades, tem resistência mecânica muito boa, tem um custo um pouquinho mais elevado do que do polietileno, mas é aí um polímero bastante interessante, que tem muito uso. E tem o isopreno, né, também bastante famoso, poliisopreno utilizado para fazer isopores, também pode ser comonômero de alguns tipos de copolímero. Poliisopreno, né, também é um polímero bastante famoso. Mas existem vários outros, né? O policloreto de vinila, o polifluoretileno, o epóxi, enfim, existe um sem fim de materiais poliméricos, todas as poliamidas, todos os poliésteres que existem, que são obtidos através de monômeros diferentes, inclusive o que a gente chama também de comonômeros. Existem polímeros que são obtidos a partir da reação de polimerização com diferentes tipos de monômero, o que vai trazer diferentes características finais para o meu material. Lembrando, não só os monômeros e a natureza do polímero vai interferir nessas propriedades mecânicas, químicas, elétricas, sejam quais for, mas também o tamanho desse polímero, né? Quanto maior a cadeia polimérica for, normalmente maior vão ser as resistências mecânicas e as propriedades mecânicas desse material. Então, o polímero é uma caixinha de surpresa, né? Eu posso ter um polietileno mais resistente ou menos resistente, dependendo do tamanho da cadeia polimérica desse material. Bom, e isso já me puxa para um próximo diálogo, né, dentro dessa introdução, que é o que a gente chama de arquitetura molecular, a classificação dos polímeros de acordo com as suas características moleculares. Geralmente, existem 3 grandes classes, né, para a arquitetura molecular, que a gente chama de polímeros lineares, polímeros ramificados e polímeros reticulados. O que são os polímeros filamentosos ou lineares? São aqueles que, quando eu faço a reação polimérica, o que eu tenho no final é um polímero sem nenhum tipo de bifurcação, sem nenhum tipo de ramificação, sem grupos laterais importantes. Geralmente, eu só vou ter hidrogênio ou, pelo menos, substitutos muito pequenos, né, que não fazem um volume molecular ao redor da minha cadeia principal. São os polímeros mais comuns. O polietileno, por exemplo, entra nessa categoria. O policloreto de vinila, né, não são polímeros que tenham ramificações. Existem os polímeros ramificados, a gente já pode ver aí no desenho, que a cadeia polimérica ela passa a ter grupamentos laterais, ramos. O que significa isso? Como se o polímero crescesse, arborizasse e passasse a ter grupos volumosos presos à sua cadeia principal. Esses grupos volumosos podem ser parecidos com a cadeia principal, né? Ou seja, pode ser o mesmo material da cadeia principal, mas pode ser também grupos diferentes. Por exemplo, eu posso ter um polietileno e aí eu ter algumas ramificações que não seja polietileno na sua lateral, né? A gente chama isso normalmente de grafitização, quando eu vou lá e coloco um outro tipo de material preso nessa cadeia lateral. Para que eu faço isso? Para trazer alguma característica que aquele material não tenha, né? Então, eu posso alterar propriedades mecânicas, propriedades elétricas, propriedades ópticas, enfim, aquilo que for do meu interesse. E existe ainda os polímeros que a gente chama de reticulados. O que acontece com esses polímeros reticulados? Eu tenho pequenos grupos laterais capazes de reagir com outra cadeia. Então, é como se eu tivesse aqueles vários fios compridos poliméricos, né? E esteja fazendo nozinhos, amarrando um cordão no outro.
para que eles fiquem... Essas amarrações são amarrações químicas, né? São reações químicas. Então, eu faço que uma cadeia toque a outra ali naquele ponto e vai ter um grupo que vai fazer uma cola, que vai prender uma na outra. E é como se cada uma dessas minhas cadeias ficassem tão presas entre si que, de fato, é como se eu tivesse uma única molécula, né? Então, aquelas várias moléculas gigantes se tornaram uma única molécula maior ainda, presas umas às outras. Dependendo do grau de reticulação dessas ligações cruzadas que a gente faz, o nosso material pode ficar mais ou menos rígido, né? E existem diversos materiais que estão dentro desse grupo dos reticulados. Nós temos todas as resinas termofixas, né? Os epóxis, alguns poliésteres que eu posso fazer esse tipo de reação, e também todos os elastômeros, as borrachas, que vai ser uma parte bastante discutida na palestra de hoje. Eu tenho essas reações cruzadas que fazem com que o material tenha um comportamento mecânico, térmico, bastante diferenciado dos outros polímeros. Existe ainda uma classe de polímero bastante importante que lembra bastante esses materiais com ligações cruzadas, que são os polímeros que a gente chama de polímero em rede. Os monômeros desses polímeros em rede, eles já são monômeros que a gente chama tridimensionais. Como assim? Eles são capazes de ter campos reativos apontados para 3 eixos diferentes do espaço. Então, quando ele reage, ele não reage de maneira linear, ele já reage de maneira tridimensional, fazendo uma única molécula muito grande. Que tipo de polímero faz isso? Tem alguns bem conhecidos. A resina fenolformaldeído é uma, a resina epóxi é outra. São bastante famosos por terem essa característica de reagir em rede, de reagir tridimensionalmente e já zerar quase sempre na sua totalidade. A gente vai ter as resinas termofixas, né? Então, o que é bastante importante? Muitos desses materiais, inclusive, são bastante utilizados classicamente na indústria de isolamento, né? Existem muitos encapsulados de resina epóxi, cuja função da resina epóxi é justamente trazer a esse dispositivo, essa parte, né, essa peça, um isolamento elétrico e é bastante eficiente, né? E, por fim, uma outra maneira da gente separar os nossos polímeros, né, ou classificá-los, ou dividi-los, em relação ao comportamento térmico do polímero, né? Nós temos alguns plásticos que a gente conhece em casa, né, de uso doméstico, de uso cotidiano, que nos cercam, que nos dá bastante a ideia do que é um termoplástico, que é aquele plástico, quando eu esquento, ele derrete. Então, se você pegar lá uma vasilha de Tupperware ou uma caneta Bic, né? Ou qualquer outro plástico desses que vocês tenham contato rotineiramente, você percebe que você consegue mudar a forma do material, dando calor para ele, né? Você consegue entortar, dobrar. Esses são os termoplásticos, são os materiais que podem ser fundidos e podem ser reformados, podem ter um novo formato a partir do calor. Os termorrígidos ou termofixos, né, são aqueles materiais que você consegue moldar com temperatura uma única vez. A primeira vez que você aquece da forma para aquele material, ele vai fazer as tais das ligações cruzadas que nós falamos lá atrás, e essas ligações cruzadas, elas têm um caráter permanente definitivo. Então, uma vez que você fez isso e deu forma para o material, você não consegue reaquecer ele e mudar ele de formato. Isso é característica de borracha, por exemplo. Ainda bem que é assim, né? Imagina se com o aquecimento de uma freada o pneu mudasse de formato, né? Você passasse a ter um pneu chato porque você aqueceu e ele mudou de forma. Então, as resinas termofixas, de uma maneira geral, elas vão ser transformadas uma única vez. Até quem é mais antigo, que nem eu, assim, que começou a estudar os polímeros lá na década de 90, viveu uma fase bastante interessante que foi de mudança de paradigma de reciclagem, né? Acreditava-se até então que borrachas e termorrígidos, eles não poderiam ser reciclados uma vez que eles não poderiam ser reformados, que eles não poderiam mudar de forma. Graças à tecnologia, né, hoje nós conseguimos sim, fazer alguns processos de digestão que recuperam o material antes, né, da reação de
de reticulação, ou até mesmo aprendemos novas formas de reciclagem. Você não precisa necessariamente derreter para fazer uma peça nova. Você pode utilizar recursos como moagem para transformar aquilo num pó, e aquele pó ser utilizado como uma carga de um material novo, né, de um novo composto, ou até mesmo fazer reciclagem térmica energética, né, queimar e usar aquela energia como energia motriz para outros processos, sejam eles químicos, seja geração de energia elétrica, né? Então, você pode utilizar também a reciclagem energética como uma das saídas para esse material, né? Temos ainda que lembrar, né, que os materiais poliméricos, eles têm, de uma maneira geral, um comportamento de propriedades bem distinto dos outros materiais mais clássicos. Por que eu falo outros materiais mais clássicos? Polímeros, de uma forma geral, eles são, dentro da engenharia, tecnologia, ciência dos materiais, considerado um material novo, né? Pelo menos no campo da engenharia, ele é um material novo. Por que ele é um material novo? Porque se nós compararmos com cerâmica e metal, que são os clássicos, né, a cerâmica o homem domina quase desde da idade da pedra lascada, né? Cada vez que ele lascava, polia a pedra, ele estava, na verdade, trabalhando uma cerâmica. Depois, com o tempo, ele aprendeu, foi evoluindo, aprendeu a fazer potes, utensílios de cerâmica a partir da argila, do barro, e isso foi evoluindo, né? Na China antiga já havia porcelana. Quando a gente passa para os metais, não é muito diferente, né? Na hora que o homem conseguiu dominar de fato a manipulação, né, a indústria da aciaria, isso foi um salto tecnológico muito grande, e isso já data da Idade Média, né? Os polímeros, eles não têm mais do que 200 anos de tecnologia, não chega a isso, tá? Não se usava polímero antes disso, usava, existia algum outro polímero, principalmente os naturais, mas não tinha nem esse nome. Por exemplo, a madeira. A madeira é um polímero natural, né? Feita de fibras de celulose e lignina. Mas nem se tinha noção do que a madeira era um polímero. Com esse nome mesmo, polímero, plásticos, isso é recente, vem da química do petróleo, quando surgiram os principais monômeros, né, e a partir daí também o látex, que é importante, é um polímero natural. Quando esse material começou a ser manipulado, aí sim a gente começou a ter uma ciência, e a primeira coisa que a gente faz quando aparece algo novo é comparar com aquilo que é antigo. E na questão mecânica e de propriedades, a principal coisa que se notava sobre os polímeros, primeiro, ele é muito menos denso do que a cerâmica, muito menos denso do que os metais, portanto, produz materiais mais leves. Eu consigo fazer materiais do mesmo tamanho, peças do mesmo tamanho, do mesmo volume, só que muito mais leves, o que traz aí uma série de vantagens. As desvantagens, geralmente, mecanicamente, quando comparado a esses outros materiais, eles são menos resistentes, né? O que pode, em alguns casos, ser uma vantagem, o que pode ser, em outros casos, uma desvantagem. Quanto ao comportamento mecânico, né, os polímeros eles vão ter sempre dois comportamentos, como todo material, mas no caso deles um pouco mais acentuado, que a gente chama de deformações elásticas e plásticas, né? O polímero, o plástico, mais comumente, que como a gente conhece, que a gente chama de plástico, ele vai ter o que a gente chama de deformação plástica. O que é isso? Tem um corpo de prova, né, um espécime que eu vou deformar, e aplico ali uma tração, uma compressão, uma torção, não importa. O que esse material ele vai fazer? Inicialmente ele vai resistir, depois ele vai deformar. E quando ele deforma de uma maneira plástica. O que é essa deformação plástica dele? Ele vai mudar de formato, e uma vez que ele vai mudar de formato, ele não recupera espontaneamente o formato original. Ou seja, ele vai alongar e vai ficar alongado. Ele vai compactar e vai ficar compactado, tá? Perto do que acontece com o metal, a energia necessária para deformar um plástico é muito menor, né? Por isso que a gente fala que alguns tipos por exemplo, a resistência à deformação de um plástico é muito pequena, né? E quando eu vou, ou o módulo, né? A gente chama isso de módulo, o módulo do plástico é muito pequeno. E quando eu tenho uma borracha, quando eu tenho um elastômero, normalmente o elastômero ele tem um comportamento de deformação única, a gente não encontra outro material capaz dessa deformação.
que o que ele faz? Ele tem uma capacidade de deformação elástica muito grande, ou seja, uma vez que eu traciono, torço ou comprimo uma borracha, a tendência dela é mudar muito rapidamente e facilmente de formato. E, inclusive, ter grandes deformações. Eu posso esticar uma borracha 2, 3, 4, 5, 6 vezes o tamanho original dela e ela vai para uma beleza. Só que, diferentemente da deformação plástica, a deformação elástica, uma vez que você cessa o esforço, espontaneamente o material volta para suas dimensões originais. Né? Esse comportamento de grande deformação elástica e recuperação só é vista nos elastômeros, ela é única, né? Não é uma coisa que a gente consegue ver um metal, fazer, a gente não viu. Cerâmica, imagina, cerâmica não deforma de jeito nenhum. Se você tentar deformar uma cerâmica, ela quebra, né? Ela é rígida, ela é bastante resistente em termos de capacidade de módulo, de aguentar, né, energia, só que quando você passa o limite dela, ela quebra, né? Ela não tem a menor capacidade deformativa. E isso dá para a gente, mais ou menos, uma ideia de como é o comportamento dos materiais, né? Por exemplo, o vidro e as cerâmicas, materiais muito duros e quebradiços, né? O poliestireno é um plástico, o poliestireno ele já é um pouco mais rígido e quebradiço também, porque ele não tem uma capacidade de deformação muito grande. Ele tem o que a gente chama de uma TG crítica perto da temperatura ambiente, que faz com que esse material não seja muito flexível, mesmo sendo um polímero. Quando a gente vai para um polietileno, ou até um polipropileno, a gente vai ver que é um material mais plástico, ele deforma bem, né? Porque a transição vítrea dele está abaixo da temperatura ambiente, ali às vezes até abaixo de zero para alguns materiais. E quando a gente vai para a borracha, aquela questão das ligações cruzadas, a capacidade que a molécula tem de enrolar em torno de si mesmo e parecer uma mola, né? Isso faz com que ela tenha uma transição vítrea muito, muito, muito baixa, que tenha capacidades de grandes deformações e recuperação do formato original. Então, são materiais diferentes, propriedades mecânicas diferentes, aplicações distintas, portanto. Não existe, eu costumo dizer, um polímero melhor ou um polímero pior. É um polímero bom, um polímero ruim. Existe um polímero que serve para aplicações mais nobres, que serve para aplicações específicas e que serve para aplicações genéricas, né? Cada um com o seu custo, né? E com a sua aplicação. E aí a gente entra na parte que realmente nos interessa. Hoje começamos a entrar, saímos um pouquinho dessa parte de definições, né? E aquilo que nos interessa. Ok, Rodolfo, como que o polímero se aplica à questão da eletricidade? A gente vive em momentos bastante diferentes, né? Onde as coisas têm quebrado, o conhecimento de uma maneira geral tem atravessado portas e paradigmas novos. Se nós falássemos há 20 anos atrás, a gente diria assim, olha, todo polímero tem fundamentalmente a característica de ser um material isolante. E, de fato, os polímeros eles são isolantes elétricos maravilhosos, isolantes térmicos muito bons, isolantes acústicos perfeitos. Ou seja, eu consigo utilizar, quando eu assunto é isolamento, a natureza do polímero é essa. O problema é que a gente aprendeu a subverter a natureza, né? Então, de alguns anos para cá, e isso é muito positivo, não é ruim, tá? Começou a conseguir desenvolver compostos, inclusive com o advento, principalmente de nanocargas, do conhecimento de nanomateriais, de conseguir produzir polímeros semicondutores. Hoje isso tem sido muito importante na questão da robótica, ou até de membros artificiais, enfim, de biosensores, que é bem interessante que a gente pode utilizar polímeros como semicondutores. É uma ciência muito bonita, mas não é do que nós vamos falar hoje. Hoje o nosso tema são os polímeros mais utilizados mesmo da forma clássica, que seria o isolamento, principalmente as características de isolamento elétrico. Então, de uma maneira geral, os polímeros eles vão ser materiais com excelentes características dielétricas, né? E eles se tornaram muito importantes como uma matéria-prima na indústria de isolantes elétricos, em qualquer nível de tensão. Desde o mais básico, ali, o 110, 220, ou até mesmo da sua pilha Duracell, ali, do seu controle remoto, quando você precisa de um isolamento ali, mesmo para cargas pequenas, o que você vai utilizar é um polímero. Mas até para altas tensões, quando a gente passou para 500 kV, né? Hoje tem aí linhas no mundo operando a 1 tera, né? 1 giga, perdão. Enfim, isso não importa. A tensão que a gente vai utilizar
posso utilizar materiais isolantes poliméricos. Obviamente, serão estratégias e polímeros distintos, com responsabilidades diferentes. Mas eu consigo utilizar polímero em todo grau de potência de isolamento, né? Por ser um material facilmente manipulável, por ele ser leve, portanto ergonômico, por aumentar ou reduzir o comportamento de elétrico, né? A gente pode ter isolantes mais ou menos eficientes e podemos até transformar esses isolantes em semicondutores. Quais são os principais polímeros que aparecem aí na indústria do isolamento? Bom, existem vários. Eu consegui listar aqui os que eu considero o top, assim, o que a gente mais vai encontrar na literatura, né? Nós temos os polietilenos de alta densidade, utilizado desde a baixa tensão, tensões domésticas, né? Até em redes de distribuição, a gente pode encontrar esse material. Diferentes grades, né? Diferentes níveis de proteção com esse material. A gente tem o XLPE, né? Que é o polietileno reticulado. Basicamente é utilizado na indústria de cabos, né? Então, o XLPE é principalmente utilizado no revestimento de cabos elétricos. Não é o único material, existem cabos, por exemplo, subterrâneos ou cabos marinhos, né? Que passam por debaixo de oceanos. Enfim, nesse caso, eles utilizam proteções um pouco mais eficientes à resistência química, por exemplo, o silicone é utilizado para revestir esses cabos, né? Existem as poliamidas, são utilizadas em algumas peças, alguns dispositivos bastante específicos. Eu, honestamente, não gosto muito da poliamida para isolamento elétrico, ela não é tão resistente à presença de água, costuma se decompor. Acho ela eficiente para sem fim de outras aplicações, mas não é o material que mais me agrada para isolamento elétrico, mas tem uma aplicação ou outra. Resinas epóxi podem ser utilizadas nos tabumes de fibra de vidro, né, nos núcleos de fibra de vidro, ou algumas partes, as resinas poliésteres idem, resina cicloalifática também, resina epóxi também pode ser utilizada, como eu já falei, em encapsulamento de partes. É uma coisa bastante importante aqui, até fazer um chamado para a questão dos núcleos de fibra de vidro, geralmente utilizados em isoladores compostos, né? A gente tem a tendência de achar que polímero isolador composto é só o revestimento externo. De fato, talvez seja o polímero mais importante e exija grande preocupação da gente. Mas a gente não pode esquecer que o núcleo de fibra de vidro ele não é feito só de fibra de vidro. Se as fibras estivessem ali soltas, ele não teria resistência mecânica nenhuma, né? Não conseguiria fazer o núcleo. 30% aproximadamente de um núcleo de fibra de vidro é resina epóxi ou poliéster ou cicloalifática, né? É ele que une as fibras. É ele que dá a deformação plástica necessária para aquele núcleo ser flexível e não romper. Quem dá resistência mecânica são as fibras. E é importante a gente ter um certo cuidado com esse tipo de núcleo, porque muitas vezes a gente acha, poliéster, epóxi, cicloalifática, tanto faz. Não é bem assim, não, né? Existe um problema clássico ali dos isoladores elétricos, que às vezes ele consegue, por alguma falha, ser contaminado internamente. Geralmente pode acontecer de se aparecer algum ácido lá dentro, junto com a água. Existe toda uma forma científica que se explique por que isso acontece. Talvez pode ser até um tema de um próximo seminário nosso, né? O fato é, esses ácidos que entram dentro do núcleo, eventualmente, quando há uma falha, eles tendem a atacar a fibra, mas eles também atacam a resina, né? E a resina epóxi é a mais resistente que tem ataque ácido, ela é menos sensível, menos suscetível. O poliéster degrada, que é uma delícia, né? E o cicloalifático ele é mais resistente que o poliéster, bem mais resistente que o poliéster, não é tão resistente quanto a epóxi, mas é bem resistente. Rodolfo, o que isso importa? O que importa são os custos. A resina epóxi, sei lá, vou dar um chute que eu não sei exatamente o valor, mas só para vocês terem uma ideia de grandeza. Para eu fazer 1 metro de tarugo de fibra de vidro de pultrudado de resina epóxi, para fazer 1 metro eu vou gastar, sei lá, 10 minutos. Para fazer de resina poliéster eu vou gastar 30 segundos. Para fazer de cicloalifático eu vou gastar 2 minutos. Ou seja, ainda que uma resina seja mais barata ou mais cara, o que determina o preço, o custo desse produto final, é o tempo de produção dele. E o de resina epóxi é muito demorado. E
dificilmente, só de olhar no bastão, você diz isso é uma resina epóxi ou isso é uma resina poliéster. Então, caracterizar um núcleo, para quem vai trabalhar a questão de isoladores, é bastante importante, tá? E muda muito o custo. Um bastão de epóxi é muito mais caro do que um bastão de poliéster, porque o poliéster dá muito mais produtividade. Isso é importante? Bom, principalmente quando a gente vai para, por exemplo, para isoladores muito grandes, né? Onde é mais comum a gente ter aquele problema do ácido se formar dentro do núcleo. Então, quando a gente está falando de acima, sei lá, vou chutar aí pelo menos 300 kV para cima, eu me preocuparia muito mais com a questão do tipo de núcleo. Se for para distribuição, isso não me preocuparia muito, porque não é comum a gente ter esse problema de formação de ácido nas linhas de distribuição. Tá? É um fenômeno eletroquímico que acontece e às vezes faz essa produção de ácido. Existe ainda o policloreto de vinila, pouco utilizado em grandes tensões, mais tensões domésticas, né? Existem os compostos de EPDM, bastante famosos, utilizados como revestimento externo de diversos equipamentos da rede. Existe o clássico EPDM com óleo de silicone para melhorar as propriedades superficiais, principalmente hidrofobicidade desses equipamentos. Também é um composto bastante famoso, já bastante aplicado. Existe a borracha de silicone em 3 versões, né? Cada uma com um uso diferente. Existe a borracha de silicone líquido, o LSR, existe a borracha de silicone RTV, aquela que a gente vulcaniza em temperatura ambiente, e existe a borracha de silicone HTV. São 3 aplicações bastante distintas. A LSR, ela é uma estratégia para quando você precisa fazer peças de volume muito grande, alta tiragem ou muito grande, um equipamento muito grande. Então, imagine um isolador imenso, que vai quilos e quilos e quilos de composto de silicone naquele isolador, e eu quero fazer ele numa única etapa. Eu vou recorrer a uma borracha líquida, um LSL. Eu vou ter um molde gigantesco, caríssimo, eu vou ter uma máquina gigantesca, caríssima, e eu vou ter o silicone líquido, que também é caríssimo. Ele é muito mais caro do que o RTV e o HTV, tá? E aí, o que acontece? Eu consigo fazer, em poucos minutos, uma peça gigante, né? Como eu disse para vocês, a matéria-prima é caro, a máquina é cara e o molde é caro. E uma vez feito o molde só é capaz de fazer aquela peça. Ou seja, eu só vou investir nessa tecnologia se eu tiver um público que vai comprar muitos isoladores gigantescos. E isso geralmente não acontece, não justifica o investimento. Também é necessário dizer que a borracha líquida de silicone nem sempre ela tem todas as propriedades elétricas que se exige para a aplicação em alta tensão. Isso é mais no começo da tecnologia. Hoje até existem algumas borrachas líquidas tão boas, ou pelo menos muito próximas do comportamento, que a gente espera para uma borracha de isolamento, né? Mas o preço, o custo, acaba distanciando esse tipo de equipamento, esse tipo de tecnologia para a nossa aplicação, né? O mesmo isolador feito em HTV vai ficar muito mais barato para quem fabrica e muito mais barato para quem compra. Então, acaba que o silicone líquido sai do jogo, porque a tecnologia ainda é muito cara. Isso pode mudar? Pode, mas por enquanto ainda não mudou. Geralmente, o silicone líquido ele é mais utilizado para peças muito pequenas que têm grande volume. Aí eu consigo fazer uma tiragem muito grande, né? E aí, sim, mesmo tendo um investimento alto, eu tenho uma reposição desse investimento, né? Um payback rápido também. A borracha de silicone RTV, ela tem uma outra estratégia, ela não serve para fazer isoladores compostos. Eu não faço um isolador que vulcaniza a temperatura ambiente, é uma tecnologia meio diferente. A ideia do silicone líquido, ou do silicone de temperatura de vulcanização ambiente, é fazer o que nós chamamos de pinturas ou revestimentos finos, camadas finas de silicone. Na eletricidade, no isolamento, ele é sobretudo utilizado como modificador de superfícies de isolamento elétrico ou cerâmico, os isoladores mais clássicos, mais antigos. Então, eu tenho um disco de vidro, eu tenho um disco de cerâmica. Eu quero melhorar a característica de hidrofobicidade de uma região que tenha muita poluição e, de fato, os isoladores, por exemplo, de silicone, têm maior sucesso nesses ambientes. O que eu faço? Eu revisto
essas partes isolantes de outros materiais, com esse silicone, espero ele vulcanizar e eu passo até ali como se fosse uma luva protetora, uma camada, uma tinta protetora. É eterna? Não, com o tempo ela se desgasta, às vezes precisa reaplicar, mas ela melhora e aumenta a qualidade do isolamento e da cadeia, né, de isolamento que você tem nessas regiões mais críticas. Então, é uma estratégia inteligente, sim, principalmente quando você já tem uma rede elétrica pronta, feita em cerâmica ou vidro, né? E você precisa melhorar a proteção. Às vezes você não consegue simplesmente trocar a cadeia por característica de distância e de espaço, etc. e tal. Então, o que você faz é melhorar a questão do revestimento de vidro com a aplicação do RTV. E a borracha de silicone HTV, essa vulcanização em alta temperatura, quando eu estou falando de alta temperatura, eu estou falando de 90 até 170, 180 graus, vai depender do tipo de agente de reticulação que você utiliza no seu silicone, né? Mas você vai conseguir fazer ali, através de calor, a moldagem do silicone ou do outro, pode até ser outro material, né? Mas, enfim, no caso, silicone é silicone HTV. E aí você faz a tua peça, o teu isolador, o teu para-raio, o teu dispositivo, a chave porta-fusível, polimérica, que existe hoje no mercado também. Enfim, você consegue fazer a proteção, né, o isolamento elétrico com o silicone. Você consegue, inclusive, fazer isoladores muito grandes em diferentes etapas, fazendo etapas de sobrevulcanização até você ter a peça. Não é muito rápido, como seria, por exemplo, o silicone líquido, mas acaba sendo mais barato porque é um material muito menos custoso, equipamentos mais baratos também para a produção, né? E também é uma matéria-prima mais barata, menos cara, né? Para você conseguir fazer o silicone HTV, ainda é mais barato que o silicone líquido. Então, isso traz um equilíbrio de preços e qualidade para o mercado que acaba sendo o HTV o mais utilizado. Aqui a gente tem alguns exemplos de equipamentos, né? Porque a gente fala muito do isolador e do para-raio, às vezes a gente esquece que existem outros dispositivos em polímeros que são utilizados na rede, por exemplo, alguns EPIs, né? Manta, protetor de cabo para linha viva, etc. e tal. Pode ser feito em diversas estratégias. Esse material ele pode ser feito em EPDM, pode ser feito em EPDM com óleo de silicone, pode ser feito em SBL, pode ser feito em borracha natural, pode ser feito em borracha de silicone, pode ser feito em diversos materiais. Ué, mas você não fala que o silicone é muito melhor, aguenta muito mais o ambiente externo? Mas veja, o EPDM é muito mais resistente mecanicamente. Esses dispositivos, por exemplo, o SBL também, eles vão ser manipulados diversas vezes. Põe no cabo, tira do cabo. Põe na cabine, tira da cabine. Esse excesso de manipulação mecânica para o silicone, por exemplo, não é muito bom. Mas e a questão do UV? Bom, o isolador ele vai ser instalado e vai ficar ali no meio ambiente para o resto da vida dele. Espera-se que ele viva ali 20 anos. Né? Se puder viver 50, melhor ainda. Esse material não, eu vou ficar tirando e colocando ele diversas vezes, ele não vai estar o tempo todo sob a ação do UV. E tem mais, pelo fato de eu estar sempre manipulando, se houver algum desgaste da peça, eu vou ver que ela precisa de substituição, né? O isolador não, uma vez que eu ponho ele lá, eu não quero nem olhar para ele, eu quero que ele fique lá lindo, bonito e funcionando por anos, né? Lógico que há inspeção, mas essas inspeções nos isoladores, nos para-raios, né? Elas são muito menos frequentes do que o material que você manipula rotineiramente. Então, dá para você trocar de estratégia. Aqui eu tenho um outro exemplo, que são redes compactas. Rede compacta não existiria sem isolamento polimérico, né? O conceito de rede compacta está diretamente relacionado ao grande potencial isolante que os materiais poliméricos têm em sua leveza. Então, eu consigo reduzir os espaços, né, entre os condutores e assegurar uma eficiência de isolamento. Então, vocês vão ver aí diversos dispositivos, isoladores, anéis de amarração, dispositivos de amarração, o revestimento do cabo, e a gente vai ter vários dielétricos trabalhando junto. A gente vai ter o polietileno reticulado na proteção dos cabos, a gente vai ter anéis de amarração em borracha de silicone, a gente vai ter isoladores, diversos modelos, tipo o pino, por exemplo,
feito em polietileno de alta densidade. A gente pode ter um próprio laço de amarração também feito em polietileno muitas vezes. E isso traz um problema não, uma preocupação muito grande, que é a questão da compatibilidade dielétrica, né? Quando você tem um sistema de potência e diversos isolamentos, diversos dielétricos trabalhando de maneira conjugada, essa diferença de potencial pode trazer algum dano no material dielétrico mais frágil, né? E aí existe um ensaio caríssimo, demoradérrimo, chamado ensaio de compatibilidade dielétrica, né? Eu lembro que o nosso saudoso professor Martinez uma vez brindou a gente com uma palestra sobre o tema, e que eu achei bastante interessante, porque quase sempre a gente ouvia alguma informação do tipo, o isolador falhou, né, no ensaio dielétrico. E ele falou, esse é um erro muito comum. Não foi o isolador que falhou, o que falhou foi a montagem. Aquele mesmo isolador poderia ter funcionado numa montagem diferente, com outros dielétricos. Então, quando você faz um ensaio desse, você não está ensaiando um item, você está ensaiando a montagem que você fez. Ele dizia, inclusive, que a distância, né, que se coloca entre os isolamentos podem fazer com que o mesmo grupo de isoladores falhem ou passem no teste. Então, sempre tomar esse cuidado. Não é porque o furo foi no cabo ou o furo foi no isolador. Quem falhou não foi o isolador, quem falhou não foi o cabo. Quem falhou foi aquele conjunto montado, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado. Você não reprovou o item, você reprovou a montagem do ensaio. Outro material que hoje é tendência, né, se já não se tornou uma obrigação, são as cruzetas poliméricas, né? Eles resolveram retirar esse nome do mercado e chamar de cruzetas de fibra. Porque quando se chamou de cruzeta polimérica da primeira vez, isso deu uma certa aversão, porque diversas falharam. Não tinha resistência mecânica, não tinha aditivação, não tinha a formulação correta. Depois, as cruzetas de maior sucesso, elas tinham fibra de vidro na sua composição, então elas começaram a ser conhecidas como cruzetas de fibra, mais uma jogada de marketing, porque vamos falar sério, se não tiver polímero para unir as fibras, que nem o núcleo, você não tem cruzeta. Então ela continua sendo uma cruzeta polimérica, sim, reforçada com fibra de vidro, e o que se aconteceu? A tecnologia melhorou, se aditivaram, se descobriram os melhores polímeros, as melhores resinas para fazer as cruzetas, e hoje nós temos cruzetas mais eficientes, mais duradouras, e ainda bem, né? Porque isso traz aquela questão de necessitar menos madeiras nobres para fazer cruzeta, e isso vai diminuir, com certeza, o impacto ambiental. Eu sou bastante crítico, às vezes, com as estratégias de marketing, eu sei que às vezes elas são necessárias, mas a gente acaba chegando naquelas coisas. Eu sou entusiasta da química, né? Eu fico meio revoltado quando eu ouço falar de pão sem química. Não existe nada sem química, né? Você não respira sem química. Tudo é um processo que envolveu material, envolveu química. Então, na verdade, às vezes as palavras, elas têm um sentido negativo, e aí no lugar de ressignificar, a gente troca a palavra. Eu acho isso meio estranho. Mas, enfim, é só um pensamento sem tanta importância para o assunto. Do que são feitas essas cruzetas hoje? Elas podem ser feitas com fibra de vidro necessariamente, porque é o que traz a resistência mecânica, né? E aí vai ser utilizado ou um epóxi, um poliéster, um polietileno de alta. Existem vários materiais que podem ser utilizados aí, desde que sejam aditivados de maneira correta para resistir às intempéries, à presença do ultravioleta, do oxigênio, do ozônio. Então, uma série de antioxidantes de protetivos são utilizados para tornar esse material viável para aplicação. O mesmo a gente pode dizer, são isoladores também, mas são mais conhecidos como espaçadores de fase, né, como separadores de fase, geralmente também feitos em polietileno, fixos aos cabos através de anéis de silicone. Esses cabos podem ou não ser cabos isolados, né? E também existem os separadores lineares, né? Também feito na mesma tecnologia de polietileno. Esses materiais podem ou não ser reforçados com fibra de vidro. Isso vai da exigência mecânica que cada concessionária vai impor, né?
e que cada fabricante vai utilizar como estratégia para entregar aquilo que está sendo pedido. Então, pode ser feito por fibra de vidro picada para aumentar o reforço? Pode. Pode ser feito sem fibra nenhuma, só com cargas de reforço? Pode. A composição, quem vai determinar a sua estratégia é o próprio fabricante. Quem vai aceitar essa estratégia ou não é a concessionária. Rodolfo, qual estratégia funciona melhor? Depende do desempenho que você espera, todas elas podem ter sucesso. E isso é uma coisa bastante legal, essa liberdade de poder criar o material mais adequado por um preço menor, né? É isso que vai estimular a competitividade do mercado e o aparecimento das novas tecnologias, né? E quando a gente vai, talvez para as vedetes, né, o assunto mais interessante quando a gente fala de material polimérico em isolamento elétrico, a gente acaba entrando nos dispositivos de proteção e de isolamento mais importantes de uma rede, ou pelo menos que configuram as maiores preocupações de uma rede, que seriam as proteções através dos para-raios, né? E o isolamento através dos isoladores, as cadeias de isoladores compostos, né? E ali, só para lembrar, né, que dentro dos isoladores, dentro dos para-raios, a gente tem ali os semicondutores, conhecidos como varistores, né, que são os responsáveis para dissipar a sobretensão de uma rede, né? E dentro dos isoladores, a gente tem o núcleo isolador, que dá resistência mecânica, né, para o isolamento, que são os bastões, né, de epóxi com fibra de vidro. E no isolamento externo, Rodolfo, o que a gente tem ali? A gente tem um composto polimérico, geralmente um elastômero, sendo que os dois mais famosos do mercado é elastômero de silicone e elastômero de EPDM, né? Esses são os dois materiais clássicos do mercado. A gente vai ver ainda nessa apresentação que os elastômeros de EPDM caíram em desuso, quase foram banidos, né? Esse quase porque ainda existem fabricantes que utilizam essa tecnologia e são aceitos no mercado. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças desses compostos e por que o silicone, de uma certa maneira, acabou sobressaindo. O que aconteceu nos últimos 10, 20 anos que fizeram com que o silicone se tornasse o composto mais bem-vindo, mais desejado para esse tipo de função. Bom, quando a gente olha para os monômeros de silicone e EPDM, né, o que a gente vai observar é que a cadeia, a estrutura principal do monômero que vai dar a origem à cadeia polimérica são bastante distintas. De fato, o silicone talvez seja o material mais distinto dentre todos os polímeros, quimicamente falando, que existe. Tá? Por quê? Vou falar primeiro do EPDM para isso ficar um pouquinho mais claro. O EPDM ele tem 3 monômeros diferentes, por isso ele é chamado de copolímero, né? Ele tem comonômeros. É o etileno, ou eteno, né? O polipropileno ou propeno, e ele vai ter um dieno, uma molécula que vai ter ali uma ligação dupla, que é a que é utilizada para fazer a reticulação e transformar isso numa borracha. Mas quando eu olho para esses materiais unidos formando uma cadeia, o que eu vejo é na cadeia principal do EPDM, carbono, 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 milhões, bilhões, trilhões de vezes, né? Essas moléculas são enormes. E quando eu olho para o silicone, o que eu vejo na cadeia principal? Quando eu olho para a cadeia de silicone, eu vejo oxigênio, silício, oxigênio, silício, oxigênio, silício, oxigênio, silício, oxigênio, silício. E assim por diante. Quanto? Bilhões, trilhões de vezes. Também são cadeias enormes. Bom, Rodolfo, o que isso tem a ver? O que isso é importante? Quando a gente olha para um polímero de PDM ou qualquer outro polímero que você me falar que não for de silicone, o que a gente vai ver é carbono, 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 eventualmente pode ter um nitrogênio. Ou, eventualmente, pode ter um oxigênio. Mas, assim, tipo, é 1 para 10, 1 para 100, eles são raros. A grande maioria vai ser carbono, 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 carbono. E quando eu olho para um silicone, vai ser sempre silício, oxigênio, silício, oxigênio. Isso faz... Ficou sem áudio aí. Voltou? O áudio?
Acho que Perdão, voltou, né? Rodolfo. Foi um erro meu aqui, foi um erro meu, perdão, pessoal. Eu fui mutar um pessoal aqui, mutei o Rodolfo errado. Desculpa, Rodolfo. Não tem problema, a gente retoma daqui. O que acontece? Quando eu tenho essas diversas ligações de carbono em sequência, isso é o que a gente chama de química orgânica. Eu tenho o que eu chamo de uma cadeia orgânica, né? E essa cadeia orgânica, ela é muito mais sensível a fenômenos de alta energia. Então, uma ligação carbono-carbono, ela se rompe muito mais facilmente com um pacotinho de energia do que uma ligação silício-oxigênio, né? O silício-oxigênio, ele não pertence à química orgânica, porque ele não é uma cadeia de carbono, ele pertence à química inorgânica, à química do silício. De fato, o silicone, ele é um único polímero que não pertence à química orgânica. A cadeia de produção do silicone, ela vem do silício metálico. Eu pego lá um óxido de silício, né, uma sílica qualquer, uma rocha de sílica, transformo essa rocha em silício metálico através de uma reação química em reator de alta temperatura, e esse silício metálico vai ser utilizado para produzir os monômeros de silicone e, posteriormente, o silicone. O silício metálico também é utilizado para fazer outras coisas bastante caras, como chip de computador, chip de celular, né? Então, o famoso Vale do Silício nos Estados Unidos que o diga, né? Ela é uma matéria-prima bastante cara, e isso explica o porquê no começo o silicone não era o material preferido para isolamento. Eu tenho silício metálico, vou fazer borracha ou vou fazer um chip de, né? Vamos, quem vale mais? E o pior, quando esse recurso fica escasso por um motivo qualquer, o valor dessa especialidade no mercado muda. Então, o silicone ele é bastante sensível ao mercado dos eletrônicos, por exemplo, né? Mais ou menos a história do açúcar e álcool, né? A cana-de-açúcar, eu posso fazer açúcar ou álcool? Qual vai me dar mais dinheiro? Isso acontece um pouquinho com o silício metálico também, né? Eu vou fazer chip ou eu vou fazer silicone? E entenda, as duas moléculas têm o seu valor, né? E a sua importância tecnológica. E por muito tempo isso foi um problema. A grande mudança é que talvez nos últimos 10 anos o volume dessa especialidade silicone ficou tão próximo de uma commodity que esse mercado começou a ficar um pouco mais garantido, ou seja, parte do silício metálico é estrategicamente reservado para fazer silicone no mundo, porque sem silicone, hoje o mundo teria dificuldade em diversos mercados, né? Então, isso traz um pouco de alívio, mas nós sabemos bem como o mercado funciona. Já o EPDM, ele também tem algumas mudanças de humores no mercado, uma vez que ele vem da química do petróleo. Mas a química do petróleo é um pouco mais vasta, né? Não é o que a gente não sinta. A guerra hoje está dizendo para a gente o quanto o petróleo pode mudar o humor do mercado. Mas ela é um pouco mais amortizada, mais garantida. As mudanças de humores são menos intensas, né? E aí a gente consegue ter uma certa garantia no EPDM. Por que o EPDM caiu e por que o silicone ficou? Então vamos entrar um pouco nas respostas disso, né? O EPDM, ele não é das borrachas orgânicas a borracha mais sensível ao UV. Muito pelo contrário, SBR, borracha natural, e borracha nitrílica são muito mais sensíveis à ultravioleta do que o EPDM. Eu diria para vocês que o EPDM, dentro das borrachas orgânicas, ela é a mais rinenha, que mais aguenta o sol ali, de boa, comparado com as outras. Ainda assim, não é tão resistente quanto as características de isolamento de uma rede elétrica vai solicitar dela, né? E ainda existe um outro problema. O EPDM ele é mecanicamente fantástico, ele tem propriedades bastante interessantes de verdade. Ele é um material que, quando bem trabalhado, quando bem aditivado, quando eu coloco direito protetivos ultravioletas, né? A nossa pele também é orgânica, né? Ela também é feita de proteína, de lipídios, ela também sofre UV. A gente sabe exatamente as consequências de uma pele desprotegida exposta excessivamente ao sol, né? As pessoas que tiveram melanoma, que podem dizer isso melhor do que qualquer um. E nós também conseguimos proteger a nossa pele. Nós temos uma série de cremes com fatores de proteção diferentes, com moléculas protetivas que se destroem ao UV, que se sacrificam no lugar de sacrificar a nossa pele.
Essa mesma estratégia existe para os materiais. É claro, todo protetivo tem um tempo. Depois de uma certa exposição, aquelas moléculas de sacrifício vão deixar de estar e o que vai sobrar é o polímero. Mas com aditivação na quantidade correta, para durar um determinado prazo, você consegue ter um isolador ou um para-raio ou feito em EPDM que dure muitos anos. Não é impossível. Tá? Esses protetivos, eles não são baratos. Eles não são triviais, né? Você encontra em qualquer lugar, qualquer país que tenha acesso a uma boa indústria química, né? Vai conseguir comprar esses protetivos. Mas o preço não é simples, não é uma coisa que, que você vai lá e compra por quilo sorridente, porque custa caro. E aí você vai ter que repassar isso no teu composto final. Isso faz com que os compostos de EPDM bem trabalhados, né, que de fato sirvam, eles sejam tão ou mais caros do que um composto de silicone. E aí isso faz com que, sim, a tecnologia de EPDM é possível? É. Mas acaba custando mais caro ou quase igual ao silicone. Então, isso foi um dos motivos pelo qual o silicone acabou crescendo. A outra coisa é que, por mais que um EPDM sobreviva muito tempo, seja adequadamente aditivado, ele nunca vai ter as características de superfície que um silicone tem, né? Perfeitamente hidrofóbico, lavável, etc. E tal. Até consigo fazer por um tempo, sim, mas ele vai perder essa característica rapidamente. O silicone dificilmente vai perder essa característica. E isso foi fazendo com que o silicone fosse ficando cada vez mais forte no mercado, né? A alta hidrofobicidade, que é característica única do silicone, aliado à capacidade, à durabilidade, à temperatura e à atividade ultravioleta, fez com que o mercado mesmo selecionasse, não precisou muita propaganda, né? O próprio uso acabou selecionando os materiais. Houve uma estratégia bastante importante para o EPDM, até que fez com que ele sobrevivesse até hoje no mercado, que foi a aditivação do EPDM com óleo de silicone, não com a borracha. Eu faço uma mistura de EPDM com óleo de silicone. Não é uma mistura muito fácil de ser feita do ponto de vista químico, porque é mais ou menos que nem eu querer colocar água com óleo junto, eles têm uma tendência natural de separar, né? Só como são moléculas muito grandes, essa separação ela vai acontecendo ao longo do tempo. E aí o que acontece? O óleo de silicone acaba migrando para fora do equipamento, para a superfície. Por um tempo isso é bom, porque isso faz com que a superfície fique hidrofóbica, ela fica toda revestida de silicone, então ela fica com a hidrofobicidade igual a de um composto de silicone. Só que essa migração ela é permanente, né? E aí com as chuvas, com o efeito do tempo, esse silicone vai saindo da superfície e não tem mais silicone para repor. Quando não há mais óleo de silicone para revestir a superfície, o que sobra ali é só o isolador de EPDM, ele vai perder aquela hidrofobicidade que ele tinha no início, e ele deixa de ser um material hidrofóbico. Rodolfo, quanto tempo isso leva? Vai depender de onde o material foi instalado, calor vai ajudar que o processo de migração seja mais rápido, mas eu já vi questões de medir essas perdas de hidrofobicidade que pode levar semanas, em alguns casos pode levar meses, dificilmente essa hidrofobicidade vai durar mais do que um ano depois de instalado. Então, não é uma coisa permanente, mas ajuda, no caso dos isoladores, dos para-raios, que você tenha um material melhor por um período de tempo, né? E uma coisa bastante importante que eu sempre insisto, pessoal, não existe mesmo dentro de um composto de silicone um material, um polímero que sozinho faça magia, né? Ou seja, mesmo a melhor molécula de silicone, ela precisa ser aditivada para ser adequada à aplicação de engenharia que você quer. Seja aeronáutica, seja automotiva, seja, enfim, seja naval, e também na área elétrica. Você vai ter que ter o uso de aditivos corretos, de cargas corretas, até de fibras corretas, quando for o caso, para você ter as propriedades, o pacotinho de propriedades mínimas para o bom desempenho daquele material.
né? Então, o silicone, ele precisa ter sílica. Não existe composto de borracha de silicone sem sílica, porque é a sílica que dá resistência mecânica. O silicone é um material que rasga fácil, é da natureza dele rasgar. Se ele não tiver a sílica para dar resistência mecânica, ele não vai alongar porque ele vai romper, né? Por mais que ele alongue, ele vai arrebentar. Então, o que acontece? A gente utiliza a sílica como carga de reforço, é importantíssimo, dá ao silicone um módulo adequado para ele trabalhar. A mesma coisa, todos os compostos elétricos, em maior ou menor grau, eles vão precisar de uma aditivação que traga a ele uma proteção maior à chama, né? No caso, boa parte das aplicações de isolamento elétrico, lá a gente tem a norma UL94V0, o grau mais exigente de flamabilidade que existe, né? O material tem que ser autoextinguível. Tem alguns materiais aí, é engraçado, o PVC, né, que é um material, assim, do ponto de vista de polímero, a gente pode usar um termo bem pejorativo, é um material meio vagabundinho, né? Mas o PVC ele tem essa característica natural, ele é autoextinguível, ele apaga sozinho, ele não precisa de aditivo para isso. Tirou o PVC, não desconheço outro que tenha a mesma capacidade. Geralmente polímeros queimam e queimam bem, né? Então, como fazer com que os polímeros não queimem tão bem? A gente bota aditivos que fazem com que a chama extingua. Talvez a carga, né, mais comum para isso seja a alumina trihidratada, o ATH, o famoso ATH. A gente vai ter muito ATH em toda a composição, seja ela de EPDM, seja ela de silicone. O silicone queima com mais dificuldade, por ter muito silício e oxigênio e pouco carbono, né? O carbono tem tendência de queimar. O silicone queima com mais dificuldade, mas mesmo o silicone precisa de uma quantidade de ATH para segurar aquela flamabilidade. Também para melhorar o desempenho do trilhamento elétrico, né? As cargas inorgânicas ajudam isso. E existe também o que a gente chama de aditivos. Aditivos é aquilo que vai em muito pouca quantidade, mas que vão alterar alguma característica técnica bastante importante. Alguns corantes e pigmentos podem ser considerados aditivos, porque eles às vezes vão em quantidade tão pequena, mas eles mudam fundamentalmente uma propriedade, muda a cor, né? Às vezes nem é tão importante assim, mas, enfim, é uma propriedade. Às vezes, por exemplo, para alguns dispositivos, a cor indica o grau de proteção que aquele dispositivo dá, né? A gente pode ter os antioxidantes, que eu já falei para vocês, os antiozonantes. Esses materiais geralmente são aditivos. Eles, em pouca quantidade, fazem uma grande magia. Mas eles custam caro mesmo em pouca quantidade. Custam muito caro. São o que a gente chama de especialidades químicas, né? E aí, conforme você vai compondo esse material final, né, o grau de dificuldade de mistura, o custo de cada uma dessas matérias-primas, você vai ter ali um material que seja um pacotinho de propriedades para você poder ter sucesso na sua aplicação, né? Gente, isso que eu falei para a questão de compostos, né, serve para compostos tanto termoplásticos, termofixos, borrachas, todos vão ter uma matriz polimérica, suas cargas e seus aditivos, né? A diferença básica de carga e aditivo é a quantidade. Carga geralmente vai entrar numa quantidade muito maior. E existe ainda o que nós chamamos de blends ou blendas, né? Que é quando você mistura dois polímeros diferentes. Isso não é muito comum em silicone, você não blenda silicone com outros polímeros. Mas, por exemplo, é muito comum com o EPDM. Você pode misturar SBR no EPDM, ou borracha natural. O que acontece? SBR e borracha natural são borrachas mais baratas do que o EPDM, né? Então, quando você agrega elas, você diminui o valor do composto. Só que tanto o SBR quanto a borracha natural, por exemplo, são muito mais sensíveis à ultravioleta do que o EPDM. Então, é aquele barato que sai caro no final, né? E isso não é muito bem-vindo. Dentre as propriedades de polímeros, existe uma gama imensa, não vou perder muito tempo com elas. Os que mais nos interessam são isolamento elétrico, resistência química, né? Resistência a agregações do meio ambiente, como UV, temperatura. No caso das borrachas de revestimento para isoladores compostos, para raios e outros dispositivos,
Eu digo que a resistência mecânica é o que menos importa. Geralmente, quando a gente vai para as estratégias de quase todas as outras indústrias, naval, aeronáutica, principalmente automotiva, é o contrário. Resistência mecânica e resistência ao envelhecimento é o que interessa para esses compostos, né? Mas não é bem a realidade dos isoladores elétricos e outros dispositivos, porque o que acontece? Uma vez que ele está instalado lá em cima, a resistência mecânica da borracha ela não é importante. Do núcleo, sim, da borracha, não. Porque ela não é exigida. Um isolador, né, a borracha do isolador, ela não é torcida, ela não é, o núcleo, sim, mas a borracha não. Né? A parte de fora do revestimento ela tem que ser mecanicamente resistente aos processos de fabricação do próprio dispositivo e de instalação, né, transporte. Ou seja, não pode detonar no transporte, não pode detonar na instalação. Depois de instalado, praticamente eles não sofrem agressões mecânicas. Então, geralmente a gente acompanha as propriedades mecânicas desses materiais, mas para ter uma ideia do que está acontecendo com ele enquanto ele envelhece, né? E também sempre que eu compro de um mesmo fornecedor, espera, por que antes tinha 10 de dureza e agora tem 90? O que aconteceu, né? Mudou a formulação? Então, é mais um acompanhamento para garantia de qualidade do que porque é importante que a dureza do isolador seja 20, 30 ou 40, isso não muda nada para o isolador, para dizer a verdade. Aqui algumas comparações entre os principais revestimentos, né, externos. A gente vê que, basicamente, os silicones a gente vai ver um comportamento de excelente a bom para quase todas as propriedades, UV, resistência térmica, isolamento elétrico, hidrofobicidade. A resistência em baixas temperaturas para o silicone é muito bom, um dos melhores materiais para isso. Resistência a impacto, impermeabilização, resistência à compressão, enfim. O EPDM também ele é muito bom para quase tudo, mas ele é ruim para UV, comparado com o silicone. Quando a gente compara ele com outras borrachas orgânicas, a gente poderia colocar ele aqui bom, tá? Mas comparado com o silicone, ele realmente não é lá essas coisas. A resistência térmica dele também é pior, tá? Ele tem uma tendência a degradar termicamente mais fácil. E o isolamento elétrico dele é de regular a boa. Óbvio que bem aditivado, ele pode ter uma resistência muito boa em todos esses casos. E a hidrofobicidade é ruim. Quando eu tenho EPDM com óleo de silicone, tem uma coisa aqui que muda, que é a hidrofobicidade. A princípio, ela vai para excelente, ela é tão boa quanto o silicone. Só que a tendência dele é perder essas características com o passar do tempo. Rodolfo, me explica uma coisa. Você tinha falado que a energia lá de degradação para uma molécula de EPDM é muito inferior à do silicone, né? Aqui eu tenho mais ou menos uma comparação que eu ponho junto com essa tabela para a gente entender do que eu estou falando. Quando eu olho para um fóton de luz solar que chega na superfície da Terra, né, a gente tem que lembrar que boa parte deles estão sendo filtrados ali ou pelo campo magnético ou pela camada de ozônio, a energia dele é em torno de 398 quilojoules metro. Tá? Então, isso é a força que um raio de luz tem, a energia que um raio de luz tem. Quando eu olho para uma ligação química carbono-carbono, simples, né? Essa energia ela é aproximadamente 346 quilojoules por metro. Veja, 346 quilojoules por metro é menor do que 398. Se eu tiver um acidente de carro entre um fóton de luz solar e uma ligação química do tipo carbono-carbono, quem sai perdendo nessa batida é a ligação, ou seja, essa ligação se desfaz. Quebra de ligação significa decomposição do material. Depois a gente vai ver que tem uma série de reações subsequentes que levam esse material à morte ou à perda de propriedades por efeitos catalíticos de autodecomposição. Uma vez que ela começa, ela não para mais, tá? Essa que é a ideia. A mesma coisa quando eu tenho carbono, oxigênio, aqui 360 quilojoules, né? Carbono e hidrogênio estão numa energia muito próxima, então também posso ter alguma decomposição. Veja só, quando eu venho para as ligações silício-carbono e silício-oxigênio, que são as ligações mais importantes de um silicone, eu estou falando de energias de 418, 445 da cadeia principal. 445 está relativamente superior a 398. Dificilmente eu vou ter uma decomposição na cadeia principal por ação do UV. Então, o que acontece? Eu não preciso de proteção UV adicional numa cadeia de silicone, porque ela já é resistente aos fótons de luz solar que chegam na superfície da Terra.
né? Elas não são suficientemente energéticas. Ah, mas passa um UV ou outro. Sim, mas ele é muito mínimo frente à quantidade do que o silicone já é capaz de resistir. Bom, tendo dito tudo isso, eu já mostrei para vocês, né, a questão da resistência ultravioleta, e o mesmo vai acabar valendo para a temperatura. Não importa se a minha energia está chegando no material na forma de luz, né, de fóton, ou se está chegando na forma térmica. Joule é tudo joule, né? Ou seja, a resistência à temperatura do silicone, ela também vai ser um pouco maior do que a do EPDM, uma vez que essas ligações são mais fortes. E isso faz com que o silicone, de fato, tenha uma temperatura de decomposição superior às borrachas orgânicas clássicas que a gente vê por aí na literatura, incluindo o EPDM, né? O que acontece quando eu começo a ter degradação por efeito UV? Bom, como é a ação da luz, geralmente isso acontece na superfície. Então, uma degradação polimérica na superfície do material faz com que as propriedades de superfície reduzam. Geralmente, o material vai ficar com uma cor esquisita, algum tipo de manchamento, a gente vai notar isso. Nem toda alteração de cor é por causa de UV, a gente pode ter sujeira, simplesmente, que faz com que o aspecto mude, né? Mas, além disso, você vai ter a perda sensível da hidrofobicidade do material. E aí o que acontece? Aquele material ele não vai ser limpo com a mesma facilidade e lembrar que sujeira na superfície de isolamento, de para-raio, pode mudar a condutividade superficial, pode trazer degradação da superfície e diminuir o tempo de vida daquele equipamento, né? Então, manter a hidrofobicidade por máximo tempo possível é uma das tecnologias, é uma dos grandes desejos que a gente tem para esses materiais. Só para a gente ver aqui rapidamente, né, eu tirei isso de uma palestra de decomposição do professor Marco Aurélio de Paoli da Unicamp, ele é um dos grandes especialistas em decomposição de polímeros, né? E, portanto, também é um dos grandes especialistas em proteção de polímeros, né? Eu tive a honra de ter aula com ele durante a graduação, e esse ciclo, para mim, né, ele é bastante químico, quem é químico vai adorar, quem não é químico vai detestar, mas ele mostra para a gente como que funciona o processo autocatalítico de decomposição de um polímero orgânico, né? Você tem 3 etapas, o que a gente chama de iniciação da decomposição, a propagação e o encerramento, né? E o que acontece? O início é quando você tem uma energia, um UV, uma temperatura ali, que faz com que o seu polímero forme um radical, né? Um radical livre. Radical livre é quando você tem um elétron de uma ligação que se desfaz e ele desemparelha. A gente tem isso no nosso organismo, né, durante o nosso processo de vida, e esses radicais livres são responsáveis por uma série de reações importantes no nosso organismo, que faz a gente crescer, se tornar seres adultos, né, inclusive, e também nos levam ao envelhecimento e morte. O processo de envelhecimento de um organismo passa pela produção de radicais livres, né? O processo de envelhecimento de um material polimérico também é orgânico, passa pelo mesmo processo. E quando você faz um radical livre em um polímero, é assim, o carbono, né, que está ali nas nossas cadeias poliméricas, ele é um dos átomos que mais odeia radical. Ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o radical livre. Dentro da tabela periódica, naqueles 100 e tantos átomos lá, o carbono é um dos que mais detesta radical livre. E aí ele vai procurar alguém na natureza, ao redor dele, que aceite melhor aquele radical. Ele fica altamente reativo, né, quando ele está com radical. E a molécula que existe ao nosso redor, livre para estar em todo lugar, e que melhor aceita o radical livre, é justamente a molécula do gás oxigênio, o O2. E ele está presente em toda a atmosfera, né? Eu não consigo dizer para meu meio ambiente, olha, separe o oxigênio ao redor da minha rede de transmissão e distribuição, porque não, você não consegue isso, o oxigênio vai estar lá, felizmente ou infelizmente. E o que vai acontecer? Ele vai reagir com aquele radical, ele vai estabilizar melhor o radical, só que ele entra num ciclo catalítico em que ele produz uma série de reações subsequentes em que ele vai comendo o polímero, né? Então ele vai liberando outros produtos menores, né, no decorrer desse ciclo de decomposição e fazendo com que a cadeia principal encurte de tamanho.
Lembra que eu falei lá no começo que quanto maior a cadeia, maior as propriedades de um polímero, eu vou encolhendo aquelas cadeias, elas vão ficando menores, o meu polímero vai ficando mais pequenininho, ele vai sendo comido pela oxidação promovida pela propagação da reação de decomposição catalítica. Lá no final, a gente vai ter tantos radicais produzidos que é possível que um radical encontre com outro e termine a reação de decomposição. Mas lembrando que isso é temporário, basta que um outro raio de luz incida ali, que um novo radical seja formado, que todo o processo comece de novo. Então, uma vez que se comece o processo de envelhecimento, a tendência dele para materiais orgânicos é que ele não pare, que ele dê sequência. Rodolfo, isso não acontece no silicone? Não. Por quê? Porque o silicone ele é feito de uma cadeia de silício e oxigênio. Ele não sofre essa reação autocatalítica de decomposição. Então, você está dizendo que ele não decompõe nunca? Não, ele decompõe. Também vai sofrer oxidações. Só que ele vai se decompor de uma maneira muito mais lenta, mas muito mais lenta. O que pode fazer com que nós tenhamos hoje isoladores que estão instalados há 30 anos, em alguns pontos da Europa, das primeiras linhas, a Alemanha, se não me engano, fez a primeira linha com isolamento em silicone, e tem isoladores originais nessa linha até hoje, né? Por quê? Porque ele aguenta, né? Ele é resistente às questões ambientais impostas. Ué, mas por que tem isolador de silicone que a gente retira muito rápido, que falha muito rápido? Não é só o material que é responsável pela vida útil do equipamento. Não basta ser silicone, tem que ser um silicone bem composto. Além de ser um silicone bem composto, o equipamento tem que ser bem desenhado para aquela resistência. Lembre-se, nem todo meio ambiente, né, nem todo ambiente de rede é igual. Tem ambiente salino, tem ambiente que passa por regiões de petroquímica, tem regiões que vai passar por queimada, por floresta. Cada ambiente vai ter um nível de exigência, né, de poluição diferente. Além do material ter que ser adequado, o desenho do equipamento também, né? Vamos lembrar, a gente tem desenho de equipamento para regiões de extra alta poluição, para regiões de alta poluição, para regiões de baixa poluição e para regiões não poluídas. E é óbvio que você vai ter que ter o projeto, o tamanho, que vocês chamam de linha de fuga, distância de escoamento, sei lá. Eu sou muito ruim da parte elétrica, eu sempre ouço essas palavras, né? Mas eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas, se eu não me engano, a distância de escoamento está relacionada ao contorno, né? Ao perímetro que um equipamento, um isolador vai ter. Quanto maior essa distância de escoamento, mais adequado isso fica para uma região poluída, né? Então, você tem aquela distância de ar, que é o comprimento, e você tem a distância de escoamento ali, que é o perímetro do equipamento. Existe uma norma, né, da IEC que diz, olha, quanto você precisa de distância de escoamento para regiões muito extremamente severamente poluídas e quanto que você precisa para regiões não tão poluídas ou nada poluídas, né? Esse tipo de estratégia prolonga a vida do isolador, dos equipamentos, da linha de uma maneira geral e está relacionado à velocidade de decomposição, né? Ainda por cima, né? Uma vantagem que a gente vai ver muito nos materiais de silicone em relação a outros polímeros é que o silicone, mesmo quando ele sofre algum dano superficial que possa diminuir a hidrofobicidade dele, isso pode ser um dano temporário. Porque o silicone ele tem algumas moléculas de silicone que não entram na reação de vulcanização, na reação que transforma o silicone em borracha. Algumas moléculas que são menores, elas não se ligam, não fazem esses nós entre cadeias e ficam soltas. Como elas estão soltas, uma coisa que é bastante engraçada, a gente pensa no material sólido, uma coisa que está ali parada, mas no caso dos elastômeros e dos plásticos, as moléculas menores, elas conseguem se movimentar lentamente dentro do polímero, mas elas conseguem se movimentar. E é muito comum que, eventualmente, elas migrem para a superfície. Quando isso acontece, se houver uma região danificada, esse dano costuma reagir com as moléculas íntegras que chegam ali. E você recupera a hidrofobicidade ou as características iniciais do equipamento. Então, por algum tempo, o silicone ele vai ter ali uma capacidade de recuperação da hidrofobicidade. É até interessante que não só recupera, como ele também transfere. Se eu tiver alguma sujidade, uma partícula sólida, que por algum motivo se deposite na superfície do silicone e lá fique,
Se ela ficar tempo suficiente ali, né, encontrar morada na superfície do silicone, essas moléculas menores, elas têm a tendência de migrar para cima dessa partícula, e elas revestem, fazem uma pintura. E essa partícula acaba ficando hidrofóbica também, né? Então, é uma coisa bastante interessante, até por isso ela fica também mais fácil de ser removida numa chuva, alguma coisa do tipo que ocorra. Nossa, Rodolfo, que bom, e isso acontece para sempre? Claro que não, essas moléculas não estão ali numa fonte inesgotável. Então, depois de um certo número de reposições, você vai perder essa capacidade de recuperação ou transferência da hidrofobicidade. Ah, e quanto tempo eu tenho, se eu posso dizer? Tudo vai depender do uso, né? Quanto mais Coca-Cola eu bebo, mais rápido a minha garrafa acaba. Então, fica bastante difícil a gente prever exatamente quanto tempo isso dura, porque as situações de uso não é a mesma. Os requisitos, é óbvio, regiões muito poluídas e com chuvas constantes e temperaturas mais altas, certamente essa capacidade de recuperação vai diminuir mais rápido. Quanto mais eu uso, menos eu tenho. Em lugares mais tranquilos, em que eu não tenho a necessidade de reposição constante, essa capacidade vai durar mais. Eu e o Jorge até fizemos no passado um trabalho muito bonito para a Neo e para a Energisa, que nós tentamos, em algum momento, reproduzir, contar, né? E eu vi, assim, teve um teste interessante que eu tentei fazer poluições artificiais sucessivas no mesmo isolador, né? Obviamente não estava em uso, condição de laboratório, em que eu removi aquela sujidade, medi a hidrofobicidade, né? E eu percebi o seguinte, a característica de transferência, mas assim, imagina que eu estava fazendo uma sujidade densa, muito pior do que uma extra alta poluição, né? Eu consegui revestir o equipamento e transferir hidrofobicidade 3 vezes para ele. Depois da terceira vez, ele perdeu a capacidade de recuperar a hidrofobicidade. Ele perdeu 1 grau de hidrofobicidade e não recuperou mais. Então, isso me fez pensar que mesmo em regiões muito sujas, você tem aí uma vida bem longa para esses isoladores, né? Aqui é um slide que mostra mais ou menos, conta essas historinhas de perda de hidrofobicidade, pode acontecer por contaminação, né? Então, se tiver um ambiente muito contaminado, aqui no caso de laboratório, a gente usa uma água contaminada, com sais, né? Submergimos o corpo de prova de silicone, a gente viu que a formação de gotas, né, bem definidas, bem esféricas, é um sinal de hidrofobicidade. A gente percebeu que as gotas não se formavam depois dessa imersão, mas que 24, 48 horas depois, né, a hidrofobicidade era recuperada e o material conseguia ser novamente hidrofóbico. Então, é um exemplo aqui de recuperação, né? E também existe muitas vezes perda da hidrofobicidade por algumas questões, fenômenos elétricos que podem acontecer na superfície do isolador, gerar alguma degradação, né? E o que acontece? De novo, no silicone, a gente consegue ver que existe, depois de um tempo, uma recuperação, né? E no caso do EPDM, não, o caminho de uma via só. Você perdeu a hidrofobicidade, você perdeu a hidrofobicidade. Uma coisa que preocupa bastante, deixa eu só dar uma olhada no meu tempo aqui, pessoal, como eu estou. Tá, não estamos atrasados. Uma coisa que preocupa bastante na questão de isoladores para raios é a questão da estanqueidade. Como eu mantenho meu núcleo ativo, meu núcleo isolador, protegido da umidade, sabendo que a umidade interna nesses equipamentos significa um problema muito sério no desempenho e na segurança da linha, né? Existem 3 formas principais da água entrar dentro do núcleo de um equipamento, não importa se seja para raio ou isolador. São elas capilaridade, permeação e também decomposição do invólucro, tá? E a gente vai mais ou menos conversar de cada uma delas. Primeiro, lembrar o que a capilaridade é. A capilaridade ela é um efeito que acontece de migração de fluidos por dentro de um canal capilar. Então, se eu colocar vários capilares de diferentes diâmetros dentro, por exemplo, em contato com uma superfície líquida, eu vou perceber que o líquido ele sobe dentro desses capilares. Quanto mais estreito for, maior esse fenômeno de tensão superficial, mais longe é o caminho, maior é o caminho, né, que esse líquido pode percorrer entre esse espaço capilar.
Por que eu estou dizendo isso? Se a gente parar para olhar, não importa se é um isolador, se é um para-raio, vai ter uma região ali em que as superfícies dos diferentes materiais vão se encontrar, né? Então, tem o terminal metálico, a borracha e o núcleo, não importa qual seja esse núcleo. Quando eu dou uma olhada aqui, dou um zoom aqui, o que eu percebo? Essas regiões, elas têm que não só percolar perfeitamente, elas precisam de uma união química, de fato, uma adesão. Porque se elas não estiverem coladas umas às outras, microscopicamente falando, existe um espaço entre elas. Isso significa um capilar muito fino. E lembre, quanto mais fino o capilar, mais eficiente vai ser a permeação, né, ou a passagem do líquido dentro desse capilar. Então, mais do que um contato íntimo muito grande, eu preciso de uma adesão, de fato, entre essas superfícies. E lembrar, especialmente o silicone, ele é um material que tem uma tendência de não colar em nada, ele foi feito para isso, né? A superfície do silicone, ela não se adere a outras superfícies espontaneamente, ou seja, você tem que forçar a barra. E existe uma diversidade de técnicas que você pode utilizar para fazer o silicone aderir, né? Desde o uso de substâncias químicas protetoras de adesão, até também algumas situações mecânicas que podem ajudar, e até em alguns casos, né, quando você está disposto a gastar muito dinheiro, tecnologia de plasma também pode utilizar para causar adesão em superfícies que não tenham essa tendência a adesivar bem. O fato é, existem tecnologias com custos diferentes e todas elas eficientes. Rodolfo, mas como que eu vou garantir que o fabricante, ou eu sou fabricante, como que eu vou saber se eu estou fazendo isso direito? Existem vários testes nas normas já, né? Existe o teste de arrancamento, né? Tem um teste que particularmente eu gosto muito de fazer, que é um teste, a princípio, um teste de núcleo, né? Para ver se existe falha no núcleo. Mas ele acaba servindo também para ver se existe falha de adesão, que é o teste de 100 horas, né? O que acontece? Eu tenho ali uma água com sal, eu vou ferver essa água com sal. A foto, a gente abriu o dispositivo para a foto ficar bonita, né? Mas, na verdade, existe um balão de condensação aí, né? Então, a água volta para dentro da fervura, a água que evapora, para não mudar a concentração salina. E fica ali 100 horas cozinhando, uma seção de 6 centímetros de altura do isolador. Na verdade, a gente faz 6 sessões, né? A norma diz isso. E aí o que acontece? A gente seca por fora para não ter excesso de umidade, se secar, entenda, é só encostar um papelzinho de filtro ali para absorver o excesso de umidade, bota aquilo no circuito elétrico e mexe corrente de fuga e veja se a corrente de fuga está dentro da normalidade, né? A norma estabelece qual é a corrente de fuga que tem que ter. Se houvesse um espaço, né, se não houvesse uma adesão muito boa, certamente em 100 horas de fervura, a água teria entrado nesse espaço por fenômeno de capilaridade. E aí eu conseguiria medir uma corrente de fuga anômala e poderia dizer, não funcionou, né? Então, esse é um teste. Agora, se estiver dentro da normalidade, se tiver uma corrente de fuga comum, então eu posso dizer que sim, minhas partes estão aderidas e funcionando bem. Bom, como que a decomposição do composto pode dar algum tipo de falha na estanqueidade, né? O processo de vulcanização, quando ele não é bem feito, quando você não tem muito controle do teu molde, do teu processo, de diversas etapas do processo, pode fazer com que você produza bolhas, né, maiores ou menores, geralmente microbolhas, dentro do teu material, né? E o que acontece? A gente chama isso de cavidades. Essas cavidades, vocês sabem melhor do que eu em dielétricos, quando está numa região, quando elas estão potencializadas eletricamente, né? Elas podem gerar o que a gente chama de pequenas descargas parciais eventuais dentro dessa cavidade, que é esse fenômeno que eu estou mostrando aqui. Então, a gente teria ali pequenas descarguinhas, raiozinhos minúsculos acontecendo. E essas descargas, elas têm uma temperatura, têm uma energia. E essa energia pode ser suficiente para decompor a alumina. A alumina, ela está ali justamente para ser decomposta. Como um aditivo anti-chama, a alumina, numa determinada temperatura, ela se transforma em óxido de alumínio mais água, né? Então, essa água é para apagar o fogo, é o bombeiro. É muito romântico, bonitinho, né? Para a criança serve. Essa explicação não é bem isso. Essa reação, né? Ela consome energia. Essa água não sai na forma líquida, essa água sai na forma de vapor, ela não está apagando nada. Mas, na verdade, ela está retirando aquela energia térmica que seria utilizada para decompor o polímero e está sacrificando a alumina, né?
Qual que é o problema? Se isso acontecer dentro de uma cavidade e acontecer muitas vezes, essa água pode se transformar em água líquida. E se essa cavidade estiver em contato com o núcleo, a gente tem água dentro do núcleo. Ou seja, precisa ter muitas microcavidades próximas ao núcleo, fazendo vários fenômenos de decomposição para ter água suficiente para isso se tornar um problema. Não é impossível de que aconteça, mas seria um processo muito porco de fabricação, né? Então, não acho que seja uma coisa que aconteça com muita frequência, né? Mas pode ser observado também, né? Quando você faz o teste de arrancamento das partes para ver se existe falha na adesão das interfaces, você pode aproveitar aquele mesmo isolador para raio que já está perdido e fazer vários cortes, né, no polímero para ver se existe cavidades que são visíveis a olho nu, né, que seriam onde essas descargas poderiam acontecer. Honestamente, não é a falha mais comum de problema de estanqueidade de um dispositivo elétrico. E, por fim, a gente tem a questão da permeação, né? Algumas pessoas falam de difusão. A difusão é uma das etapas da permeação. Me baseei num desenho que eu vi na internet, eu mesmo fiz esse daí por minha conta e risco, mas eu acho que ele é bastante pictórico, ele ilustra bem o processo de permeação. O processo de permeação, ele acontece em 3 etapas, a dissorção, a difusão e a desorção. Ou seja, a permeação só é completa se chegar na desorção, né? E o que é a permeação? Ela é muito parecida, dá para fazer aqui uma comparação que acontece quando você tem uma corrente, tá? Ela é um fluxo, a corrente elétrica ela também é um fluxo, ela é um fluxo de elétrons. Então, o que você tem? Você tem um potencial, você tem um fio condutor, uma superfície condutora, você vai ter uma diferença de potencial entre as extremidades, então você tem um fluxo de elétrons. A permeação, ela também é um fluxo de massa. Eu tenho, na verdade, não um condutor, mas eu tenho o que eu chamo de uma barreira. Eu tenho, de um lado, um determinado tipo de molécula, e do outro lado eu não tenho essa molécula. Então, vamos pensar em água na forma de vapor. Eu tenho umidade desse lado e eu não tenho desse, eu tenho uma barreira polimérica no meio. Os polímeros, eles são muito porosos, e além do mais, eles estão em movimento. Então, eles dificilmente são barreiras. Eles permitem que moléculas pequenas migrem entre uma superfície e outra. Mas, por exemplo, no caso do silicone, ele não é hidrofóbico, ele é hidrofóbico à água líquida. Ao vapor de água, ele pode chegar na superfície do silicone, encontrar um poro, adsorver ali, e com o tempo começar a difundir. Se chegar do outro lado e o outro lado não tiver água, ele vai começar a se soltar. E aí eu tenho, então, os 3 fenômenos acontecendo, a dissorção, difusão e desorção. Rodolfo, então eu tenho como, mas tem como evitar isso? Olha, a dissorção, infelizmente, não. Do mesmo jeito que eu não consigo evitar que tenha oxigênio na atmosfera, eu não consigo evitar que tenha umidade na atmosfera. A difusão é um processo natural. O material chegou na superfície, ele vai entrar. Mas a desorção, ela precisa de uma coisa, ela precisa que exista a atmosfera do outro lado. Então, na verdade, a estanqueidade por permeação, ela também é bloqueada se não ocorrer difusão. E como eu impeço a difusão? Se eu tiver uma adesão perfeita da superfície interna. Veja, 2 dos processos, na verdade, 3 desses processos de estanqueidade, ele depende fundamentalmente de uma perfeita adesão, não haver espaço, né, vazio entre as 2 superfícies, polímero e parte interna, né? Então, a permeação ela pode ser bloqueada no caso de haver ali uma adesão perfeita das superfícies internas do meu material. Por fim, um tema que é bastante caro para todos nós, né, que é a caracterização desses materiais poliméricos, né? Eu coloquei aqui 5, na verdade, depois eu vou falar de um 6º, caracterização que eu acho bastante importante, mas garantiriam para usuários e para fabricantes uma certa tranquilidade de que seus materiais são adequados para a produção desses equipamentos, tá? O primeiro caso é a hidrofobicidade, aquela questão do molha ou não molha, né?
que acontece? Se eu estiver utilizando um equipamento que a gente chama de goniômetro, tensiômetro de gota, né? A gente vai colocar ali uma gota de água padronizada na superfície, fazer uma sombra, projetar uma sombra perfeita dela no anteparo e medir o ângulo de contato dessa gota com a superfície. Se esse ângulo de contato for maior do que 90 graus, a gente vai dizer, olha, o material não molha, portanto ele é hidrofóbico. Se essa gota for achatada e o ângulo de contato for menor do que 90 graus, a gente vai dizer, olha, esse material é hidrofílico, ele gosta de água, portanto, ele molha. Para vocês terem uma ideia, muitos anos atrás, lá, vamos dizer, 15 anos atrás, eu fiz um teste em 3 fabricantes de isolador diferente. Peguei o composto A, o composto B, o composto C, o composto D de cada fabricante. Todos diziam que seus materiais eram hidrofóbicos, feitos na tecnologia do silicone, né? O composto A deu um ângulo de contato ali de média de 120, 118 graus. O composto B deu 22, 20 graus. O composto C, 65, 60 graus. O composto D, 66 graus. Ou seja, o composto A realmente é hidrofóbico, os outros 3 não. Rodolfo, então eu posso dizer que os outros 3 compostos são EPDM? Na verdade, eu posso dizer que eu tenho uma forte evidência disso, mas eu não posso dizer que são. Podia ser macarronada, né? O que você quer dizer com macarronada? Eu não sei. Eu sei que silicone não é. Mas eu não medi, eu não fiz nenhuma técnica que me dissesse, olha, isso é EPDM. É lógico, a gente não faz isolador de macarrão. Provavelmente é um EPDM, eu teria que fazer outras técnicas para comprovar. Mas se eu coloquei na minha especificação que eu queria silicone, eu já vou ficar com o pé atrás da orelha. Silicone não é. Silicone não daria esse resultado, né? Existe uma forma muito mais simples que não requer equipamento, né? O guia do STRI, né? Um laboratório internacional, que propôs essa técnica. Eles fez medições de diferentes graus de hidrofobicidade, 6 graus, né? Pelo tipo de formato, quantidade e tamanho de gota, registrou essas fotos e falou, ó, todo mundo quer aplicar a mesma técnica que eu, da mesma forma. Então, ele diz quantas borrifadas, o tamanho da gota do borrifo, enfim. Não é muito difícil de fazer, tá? Mas precisa alguém dedicado a reproduzir isso de maneira correta e também precisa treinar para, quando você visualizar aquela gota, saber reconhecer. Mas não é nada que, assim, que com uma semana de treino, uma pessoa totalmente leiga não consiga reproduzir, né, esse teste. Ele é bem simples. E uma vez que você aprendeu a reproduzir, é para a vida. Você vai sempre conseguir fazer isso da mesma forma. E aí ele mostra para a gente, né, o que acontece. Muitas vezes é aceitável o grau de hidrofobicidade, né, os maiores, HC1, HC2, até HC3 ainda é considerado hidrofóbico, mas não é considerado muito bom. HC4, HC5 e HC6 é considerado não hidrofóbicos. Então, muitas vezes, né, as concessionárias, de uma maneira geral, aceitam HC1, HC2, HC3 já não aceita mais, né? E aqui, só para vocês terem ideia, eu peguei 2 compostos de silicone diferentes, dá para perceber pelas cores, né? Eu mesmo fiz esse ensaio com a minha equipe no laboratório e a gente conseguiu chegar tanto composto A quanto composto B, nesse teste que a gente fez. Eram 2 candidatos a fornecer material, né? Passaram com um grau de HC1, ou seja, hidrofobicidade máxima, que é o que normalmente a gente tem para silicone mesmo, né? Existem algumas análises térmicas, elas são bastante bem-vindas também para caracterizar o material. Eu diria que o DMA não tem função nenhuma para a gente, no setor elétrico não é importante. O DSC, mais ou menos, ele dá indício se é ou se não é silicone, mas a hidrofobicidade já faz isso. Então, eu acabo achando que é uma técnica cara que não vai te levar a lugar nenhum. E o TGA não, esse é interessante, porque o TGA ele dá para a gente uma informação da macrocomposição. O que eu chamo de macrocomposição? Eu consigo ter uma ideia de quais são as cargas presentes em suas quantidades e do polímero presente em sua quantidade. Eu não vou conseguir medir aditivo aqui, tá? A menos que eu conjugasse com outras técnicas, mas aí fica muito caro e desnecessário. Isso aqui é um DSC, a gente viu o comportamento clássico de um EPDM, isso aqui são EPDMs, sabidamente EPDMs, né? Eu fiz um ensaio deles e a gente pode ver que eles estão dando aqui uma certa transição ao redor da temperatura de 40 graus, que é quando o EPDM ele passa a ter um comportamento um pouco mais cristalino. Então, abaixo de menos 40, ele fica rígido, ele deixa de ser uma borracha, né? E essa curva que a gente está vendo aqui embaixo, ela é típica de um silicone. O que a gente vê?
E lá perto de menos 80, menos 70 graus, começa a aparecer um degrau muito longo, né? Não é muito comum para uma transição vítrea, mas é a transição vítrea do silicone, e a gente consegue ver que é ali que ocorre essa transição vítrea. Então, eu consigo, de uma certa forma, distinguir silicone e EPDM. Rodolfo, você pode girar por Deus que são silicones e EPDM? De novo, eu não fiz uma análise química, eu fiz uma análise de propriedades, mas elas são bem típicas. Eu estou cada vez mais acreditando que o meu material é silicone e EPDM com ela. Aqui a gente tem um TGA, vários TGAs, na verdade. Lembra aqueles 4 fabricantes lá do começo? Aquele que deu 120 graus, essa primeira curva que está aparecendo aqui em cima, né? A gente vê um primeiro degrau bem curtinho. Nos meus outros materiais, eu vejo um degrau, os primeiros degraus, eles são maiorzinhos um pouco, né? O que é isso? Isso é uma balança dentro de um forno. Eu vou aumentando a minha temperatura e conforme o meu material decompõe, ele vai perdendo massa porque ele vai evaporando. E o que sobra aqui embaixo é o resíduo da queima, né? O que acontece? Essa primeira etapa de degradação que ocorre aqui perto, começa perto dos 350 graus e geralmente vai terminar aqui ao redor dos 400, é a decomposição da alumina, quando ela vira óxido de alumínio e água. Então, essa diferença de massa é a água que está viajando para fora do material. Se eu sei a quantidade de água que saiu, eu sei a quantidade de alumina que formou essa água. Então, eu consigo saber quanto ATH tem na minha formulação. Não, tem esse material que eu desconfio até aqui, que seja o silicone, ele tem pouca alumina. Por quê? Porque ele precisa menos aditivação anti-chama do que compostos orgânicos, como EPDM, por exemplo. Vejam que os outros materiais que eu tenho cada vez mais convicção que seja EPDM, eles têm estratégias diferentes do teor de alumina. Rodolfo, por que os resíduos são diferentes? Veja, o silicone tem resíduo muito alto. Porque o silicone, além da alumina, que vai formar óxido de alumínio pouquinho, né? Por que ele está com resíduo alto? Porque ele tem muita sílica. E por que eu ponho muita sílica no silicone? Para ele ficar mecanicamente viável, né? Então, essa daqui é uma curva típica do silicone. Esses outros 3 caras tiveram diferentes estratégias. Rodolfo, a alumina pode ser utilizada para baixar o preço da formulação? Não necessariamente. A alumina vem do alumínio. A alumina vem de uma química cara também. A alumina, ela pode ser utilizada na produção de vacinas. Não, toda vacina utiliza um adjuvante baseado em alumina. Os adjuvantes de todas as vacinas produzidas para homens e animais utilizam como adjuvante a alumina trihidratada. Então, é um composto farmacêutico bastante caro e nos dias de hoje vocês podem pensar que ele está especialmente mais caro. Existem fases em que o silicone baixa de preço e que a alumina aumenta. A alumina, às vezes, é mais caro por quilo do que o próprio silicone, né? E se ela consegue ser mais cara do que o próprio silicone, imagine em relação ao EPDM, que é um pouco mais barato. Então, o que acontece? Tem muito fabricante de EPDM que tem que economizar na alumina, como esse primeiro aqui, né? Enfim, esse último aqui que a gente está vendo, esse não teve dó, não. A gente socou a alumina no material dele para garantir que o material fosse aguentar as exigências de mercado. Então, para mim, TGA é um dos principais ensaios que deveria ser feito em caracterização, que ele mostra, né, para a gente a estratégia. E a partir daí com cálculos estequiométricos, qualquer químico com essas informações consegue dizer quanto tem de alumínio, quanto tem de sílica e quanto tem de material decomposto, de polímero na formulação desse material, tá? Uma coisa bastante interessante aqui, eu fiz 2 corridas do mesmo isolador, eu tirei partes diferentes do composto, né, de regiões diferentes do isolador e corri. E vejam que essas 2 corridas passaram exatamente em cima uma da outra, que já é de uma precisão incrível. É uma das balanças mais precisas que existe, é a balança de equipamento de TGA. Então, é uma medida extremamente confiável quando bem calibrado, né? E aqui tem uma terceira corrida também de um composto de silicone, que é de um outro fabricante, mas que utiliza uma estratégia de composição de formulação muito próxima. Vocês podem ver que esses materiais devem ter praticamente as mesmas propriedades, porque estão muito similares, né? Mesmo vindo de estratégias diferentes. Para identificar e dizer, olha, é silicone, não é silicone, eu gosto muito de utilizar o infravermelho, né? Infravermelho por transformada de Fourier é uma técnica que permite a gente medir a absorção de infravermelho por um material opaco. O infravermelho normal, normalmente a luz de infravermelho tem que atravessar o composto.
No caso de um composto de silicone, eu não vou conseguir fazer com que o infravermelho ou de EPDM ou de composto de borracha atravesse. Então, eu faço essa técnica de transformada de Fourier, que eu faço várias medidas da superfície desse material. O infravermelho que tocou várias vezes a superfície do material vai chegar no detector e vai comparar com o infravermelho que saiu da fonte. O infravermelho que saiu da fonte não vai ter tido nenhuma absorção. O que tocou na superfície do polímero vai ter algumas absorções de região do infravermelho. O que acontece? Ligações químicas, elas absorvem regiões específicas do infravermelho. Então, sei lá, a ligação carbono-carbono tem uma absorção típica. A ligação carbono, CH3, tem outra ligação, tem outra absorção típica. Silício-oxigênio tem outra absorção típica. Isso faz com que cada molécula em si tenha um grupo de absorções que seria como uma impressão digital. A gente chama do espectro deles, é como se fosse sua impressão digital, que diz, olha, esse cara é um silicone, olha, esse cara é um EPDM, olha, esse cara é um polietileno. Então, vai ter, não importa qual polietileno, qual silicone, qual EPDM, vai aparecer o mesmo espectro, né? Vai aparecer as mesmas regiões de absorção. Veja, aqui nesses espectros do meio, eu tenho aqui aquele meu fabricante A, aqui em cima, e aqui o B, o C e o D. Veja, o fabricante A, ele tem regiões de absorção diferentes do fabricante B, mas as regiões de absorção do fabricante B, C e D são praticamente idênticas. Ou seja, eu posso ter certeza que esses três materiais usam o mesmo polímero, mas esse material utiliza um polímero diferente. Mas como eu sei se é silicone ou não? Quando eu compro um infravermelho, geralmente eu compro junto uma biblioteca digital. E aí o que acontece? Uma inteligência artificial pega aquele espectro e compara com a biblioteca. Ele diz assim, olha, com 99,8% de chance esse material é um silicone, com 99,999% é um EPDM. Ele te diz quem é o material, né? E a biblioteca contou para a gente que esse material aqui é um silicone, que esses três materiais aqui são EPDMs. Essas bibliotecas conseguem, inclusive, mostrar misturas de material, né? Então, se tiver EPDM misturado com SPR, né, muitas vezes essa biblioteca consegue apontar alguma dessas misturas. Por fim, o comportamento ao fogo, né? Rodolfo, olha, recebi um material, está na hora de instalar, está aqui na beira do poste, mas está tudo atrasado, mas eu não estou confiando, é a primeira vez que eu estou trabalhando com esse fabricante, eu acho que eu comprei silicone, mas não sei se é silicone. O que eu faço? Basta ter um isqueiro. Destrói uma peça, pega um pedaço ali do material e queima no isqueiro. Se for silicone, pessoal, não vai fazer uma fumaça escura. Se tiver uma fumaça, ela vai ser clarinha, né, branca. Não vai queimar fácil, vai apagar rápido e a cinza dele vai ser branca ou cinza bem clarinho, o resíduo, né? Se for um EPDM, vai ter cheiro de vela queimando, vai ter cheiro de alguma coisa química queimando. A fumaça geralmente é escura, tá? E o resíduo que fica da queima é um resíduo castanho. Então, assim, se você está em dúvida e não tem como checar rapidamente, esse é um teste que rapidamente vai te dizer, olha, não instala que vai dar pau, entendeu? Tenta fazer uma checagem, pede uma adiação ali e, enfim, vai fazer um teste que te deixa mais tranquilo, leva para um laboratório, vai fazer uma medida mais confiável. Existem testes de flamabilidade normatizados ao L94, né? Você pode ter um equipamento, o L94, que já tem todas as condições da norma pronta, é só ir lá e fazer. Se eu não me engano, tem uma pessoa aqui do Senai, uma colega minha do Senai que está presente, ela tem esse teste lá, eu achei lindíssimo, né? A Rosana. E existe também você montar, né? Seguir a norma e você mesmo montar o seu teste de maneira caseira. Lógico que você vai ter que atender todos os requisitos da norma que não são fáceis, vai desde o tipo de bico de queima, ao tipo de gás, ao fluxo do gás, ao tamanho da chama. Então, muitas vezes, você reproduzir tudo isso sozinho, às vezes é melhor você comprar o equipamento, né? Ou comprar um ensaio de um laboratório que faz. E, por fim, o último teste que eu gostaria de conversar com vocês, trilhamento elétrico e erosão. Na minha modesta opinião, é o ensaio mais importante para qualificar como um material que serve ou não,
né? Apesar de você não conseguir retirar o material do isolador para fazer esse teste, né? A norma recomenda um corpo de prova que, pelas dimensões, tem que ser produzido em laboratório com o mesmo material que produz o isolador, né? Então, é preciso ser feita uma certa auditoria ali adequada para garantir que esse material é o mesmo da produção do isolador, enfim. Mas se conseguem fazer de uma maneira eficiente, 5 corpos de prova, 6 milímetros de espessura, 50 milímetros de distância em eletrodo, né? Você vai gotejar uma solução numa velocidade normatizada. A solução também, a concentração dessa solução vai um sal, vai um sabão ali para melhorar o contato, né? O corpo de prova tem que sofrer um lixamento para tirar as características de molde, né, da superfície do isolador, e ali você vai aplicar uma tensão, que pode variar de 1 a 6 kV. E aí você vai medir se ocorre o trilhamento ou a erosão elétrica nos seus 5 corpos de prova. Se um dos corpos de prova falhar, todo o ensaio é interrompido e o material é classificado. A falha por trilhamento ela é feita automaticamente, né, está sendo medida ali as correntes de fuga dos nossos corpos de prova, tem alguns relés de atuação. Se chegar numa corrente mínima, que a norma diz ali que não pode se estabelecer, ele desliga o circuito elétrico e aí você vai ver quanto tempo ele resistiu, né, e em qual tensão. E se for a erosão? A erosão é feita visualmente, né? Se a erosão atravessar o corpo de prova ou atingir meia altura do corpo de prova, então automaticamente o ensaio tem que ser parado e ali você vai classificar a tensão que ele resistiu. A falha por trilhamento elétrico é muito comum em materiais orgânicos. Então, geralmente EPDM, polietileno, eles falham por trilhamento. O composto de silicone geralmente falha por erosão, ou seja, ele não chega a trilhar, ele não é condutivo, a decomposição dele não gera carvão condutivo, né? Gera óxido de silício que não é condutor, então geralmente ele vai erodir. Então nós temos duas falhas distintas. Mas o silicone nunca trilha? Pode acontecer sim, mas 90% dos casos vai ser erosão. E o EPDM não vai erodir? Pode também erodir, mas geralmente ele vai falhar antes por trilhamento elétrico, tá? Aqui tem só um exemplo de como a gente faz os corpos de prova, né? Depois de moldado, a gente lixa esses corpos de prova, limpa com água deionizada, seca eles, fazemos as furações nos corpos de prova, instalamos os eletrodos e aí tem alguns exemplos de resultado, né? Esse é um composto que nós fizemos há muito tempo atrás, de silicone. Ele foi ensaiado a 6 kV por 6 horas, na verdade ele ficou muito mais do que 6 horas, porque a gente quis testar o limite dele, e mesmo assim a gente pode ver nenhuma erosão significativa, só ali no eletrodo inferior de contato, que teve uma baixíssima erosão. E aqui outros compostos de silicone, que são classificados como 3,5 ou 4 kV, que foram ensaiados a 6 kV. Veja que nenhum deles foi aprovado. Por quê? Porque eles foram desenhados para trabalhar até 4 kV, né? Quando você testa ele a 6 kV, você pode ver que eles não aguentaram o teste. Uma coisa bastante importante sobre esse teste é que existem duas metodologias. Uma metodologia que a gente chama de metodologia contínua e outra de passo. A metodologia de passo, você começa numa tensão baixa, vamos supor lá, 1 kV. Depois de 1 hora, eu subo para 1,75 kV. Depois de 1 hora, eu subo para 2 kV. E assim, subsequentemente, até o primeiro composto falhar. Vamos supor, ele falhou o primeiro corpo de prova com 4 kV. Então, ele é um composto 4 kV. Não, se ele falhou com 4 kV, ele é aprovado como 3,75, porque ele não suportou 4 kV. E uma metodologia fixa, eu deixo 6 horas numa mesma tensão, por exemplo, 6 horas a 4,5 kV. Se ele resistir e não falhar por nenhuma das duas tipos de falha, então ele é um composto 4,5 kV. Esse ensaio não trabalha com tensões acima de 6 kV, porque ele não seria seguro, né? Então não dá, é uma limitação. E uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre as duas técnicas é que a técnica de passo não substitui a técnica de tempo, de fixar uma mesma tensão, de tensão fixa. Por quê? O método de passo, normalmente, ele é um método investigativo. Eu estou fazendo um composto que eu nunca fiz antes,
e eu quero saber que tensão ele resiste. Então, primeiro eu faço a técnica de passo, para ver em qual tensão ele falha. Ele falhou em 3,75. Então, vou botar ele em 3,5 por 6 horas, para ver se ele é, de fato, um composto 3,5. Ou seja, quando a gente fala de aprovação deste ensaio, a técnica necessária é a técnica contínua de 6 horas. A técnica de passos ela é só um indicativo de qual é a tensão que você deve usar para fazer aquele material. Mas se eu estou fazendo um material, ele falhou com 4 kV, mas eu quero ele 6 kV, nem bota 6 kV, ele não vai passar. Né? Já troca de material, já começa a produzir outro para você fazer o teste. Mas essas falhas horrorosas que você está mostrando aí, está mostrando que ele não é um material 6kV. Quando eu faço o mesmo ensaio desse material a 4kV, por exemplo, eles passam, né? Passam facilmente. Por isso que este ensaio, para mim, é um dos mais importantes e ele deve ser feito sempre que for possível. Só para encerrar meu último slide de hoje, lembrar que as técnicas que eu mostrei aqui, elas foram utilizadas em silicone, PDM, caracterização, mas elas podem ser utilizadas para caracterizar qualquer composto polimérico para outras aplicações elétricas. EPDM e silicone não são os únicos, né? A gente já falou, os polietilenos, as poliamidas, essas técnicas também se aplicam a outros materiais. O que pode mudar é o requisito, né? A outra coisa que eu quero lembrar também é que pode existir outras técnicas específicas para esses materiais. Eu quero fazer uma técnica de caracterização que ela é específica para o polietileno, mas que ela não se aplica a borrachas. Sim, isso pode acontecer. Então, para cada caso, a gente tem que montar qual é o pacote de propriedades que vão ser utilizadas para uma investigação. E o que eu tinha para vocês para mostrar por hoje é só. O Jorge tinha pedido para deixar um último slide com o meu contato, e eu esqueci de fazer isso, mas eu posso mandar no chat ou depois compartilhar com vocês o meu contato de e-mail, tá? Peço desculpa por não ter colocado o último slide com o e-mail, esqueci de fazer isso.